Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 11. O ciclo do setor imobiliário. Grande parte dos investimentos está sujeita a generalizações grosseiras e declarações abrangentes, geralmente enfatizando os pontos positivos, por causa da tendência dos seres humanos à ganância e ao pensamento positivo. Por alguma razão, isso parece ser particularmente verdadeiro no setor imobiliário. Ao longo da minha carreira, ouvi racionalizações sobre investimentos em imóveis, baseadas em declarações facilmente digeridas, como eles não estão mais fazendo, a respeito de terras. Você pode sempre viver nela, a respeito de casas, e é uma proteção contra a inflação, a respeito de propriedades de todos os tipos. O que as pessoas acabam aprendendo é que, independentemente do mérito por trás dessas declarações, elas não protegem o investimento feito a preços muito altos. O ciclo imobiliário tem muito em comum com outros ciclos, como o que controla a provisão de capital ou de crédito. Eventos positivos e o aumento da lucratividade levam a um maior entusiasmo e otimismo. Um estado psicológico favorável encoraja o aumento da atividade. Isso inclui fazer mais de alguma coisa e com base em suposições mais otimistas, pagar mais caro para fazê-lo, e ou baixar os padrões a serem atendidos, se for necessário. Tudo isso leva a presumir um risco maior. A combinação de psicologia positiva com o aumento da atividade faz com que os preços dos ativos subam, o que estimula ainda mais a atividade, gera mais aumentos de preços e eleva o risco. Daí ser inevitável que esse ciclo virtuoso assuma a aparência de ser ininterrupto, e essa ilusão leva os preços dos ativos e o nível de atividade longe demais para serem sustentados. Mas quando o noticiário vai se tornando menos positivo e o meio ambiente menos hospitaleiro, os níveis de psicologia, atividade e risco se mostram excessivos, o mesmo valendo para os preços dos ativos. A correção de preços resultante faz com que a psicologia se torne menos positiva, causando desinvestimento, o que pressiona ainda mais os preços e assim por diante. Esses são todos os elementos que a maioria dos ciclos financeiros tem em comum. Isso inclui o ciclo no setor imobiliário. Este, porém, incorpora outro ingrediente que os demais, de modo geral, não compartilham: os longos prazos de maturação inerentes a esse setor de atividade. No mercado de crédito, por exemplo, boas notícias e psicologia otimista elevarão os empréstimos assim que os bancos de investimento puderem alinhar os devedores e perspectiva e imprimir os prospectos. Desse modo, o aumento do interesse dos credores se traduz quase instantaneamente em aumento da demanda por títulos, rendimentos menores, padrões mais baixos para a concessão de empréstimos e aumento do volume de empréstimos e emissão de títulos. Já no mercado físico de construção de imóveis, o mundo dos estabelecimentos tradicionais, pode haver atrasos significativos. Antes que um novo edifício possa estar pronto para ser comercializado, aumentando a oferta de espaço e, assim, pressionando os preços do metro quadrado para baixo, se a demanda não aumentar rapidamente, é preciso, letra A, elaborar estudos de viabilidade econômica. B, encontrar e comprar um terreno. C, fazer o projeto do edifício. D, estudar o impacto ambiental. E, obter a permissão da autoridade municipal para construir, às vezes exigindo modificações nas leis de zoneamento. F, obter o financiamento. E G, enfim, concluir a construção. Esse processo pode durar vários anos e, no caso de um grande projeto, exceder uma década. E as condições do mercado podem mudar significativamente ao longo desse período. Usarei uma descrição do ciclo de desenvolvimento imobiliário, de Dito, idem, em tradução livre, de janeiro de 2013, para ilustrar. Como informei naquele memorando. Geralmente, é claro, simples e regularmente recorrente. Épocas desfavoráveis arrefecem o nível de atividade de construção e limitam a disponibilidade de capital para esse mercado. Épocas desfavoráveis arrefecem o nível de atividade de construção e limitam a disponibilidade de capital para esse mercado. Passado um tempo, o ambiente fica menos ruim e, por fim, até bom. A melhora da economia eleva a demanda por imóveis. A demanda adicional, representada pelos poucos edifícios cuja construção havia sido iniciada durante o período mais fraco e que agora estão no mercado, faz com que o quadro de oferta-demanda aumente e, assim, os preços dos aluguéis e as vendas subam. Isso melhora as condições do mercado imobiliário, reavivando a vontade de construir dos empresários. O ambiente e a economia, vivendo tempos melhores, deixam os provedores de capital mais otimistas. Nesse estado de espírito, o financiamento torna-se mais prontamente disponível. Financiamento mais barato e fácil aumenta os retornos pro forma, método de cálculo baseado nas condições vigentes, em projetos potenciais, elevando sua atratividade e espicaçando o desejo dos empresários de obtê-los. Com maiores retornos projetados, empreendedores mais otimistas e provedores de capital mais generosos, o ritmo de construção deslancha. Os primeiros projetos concluídos encontram forte demanda reprimida, são prontamente alugados ou vendidos, dando bons retornos. Esses bons retornos, além das manchetes diárias cada vez mais positivas, dão luz verde a mais projetos e financiamento de imóveis.
Guindastes enchem o céu, e gruas adicionais são encomendadas às fábricas. Mas esse é um ciclo diferente. Leva anos para os prédios começarem a ser finalizados. Nesse interim, os primeiros que ficam prontos saciam a fome da demanda reprimida. O período entre o início do planejamento e a cobertura de um prédio é geralmente longo, o suficiente para que a economia passe de um boom a outro. Projetos iniciados nos bons tempos muitas vezes são lançados em tempos ruins, significando que os metros quadrados a mais pressionam para baixo os preços de aluguéis e venda, com imóveis total ou parcialmente desocupados. Tempos ruins ocasionam baixos níveis de atividade imobiliária e restrição na disponibilidade de capital para a construção. Observe que, tal como ocorre em muitos outros ciclos discutidos aqui, cada passo leva ao próximo. Em particular, o passo na parte inferior da lista é, na verdade, o que inicia a próxima iteração. Este é um bom exemplo da maneira pela qual os ciclos se auto-perpetuam. No crédito, os prazos inerentes ao processo são breves. Então, quando o empréstimo é concedido, as condições econômicas e comerciais vigentes no momento em que a vontade de emprestar surge ainda estão em vigor. E se as condições mudarem materialmente nesse interim processual, o credor pode ser capaz de descomprometer em face da existência no contrato de uma cláusula de mudança adversa significativa. Assim, há relativamente pouco risco nos empréstimos gerais, resultantes da lacuna entre ideia e ação. Contudo, muitos anos podem passar entre a concepção de um edifício e seu lançamento, e isso pode fazer com que as condições mudem enormemente, como já informei. Tal possibilidade torna o negócio imobiliário potencialmente arriscado. Os empreendedores esperam que esse risco seja compensado pelo fato de terem à mão extenso financiamento externo e, portanto, arriscam relativamente pouco de seu próprio dinheiro e são capazes de alavancar em alto grau o retorno sobre ele. Quando me mudei para Los Angeles, em 1980, esqueletos de aço perfilavam-se ao longo do corredor Wilshire, em Westwood, onde condomínios cintilantes haviam sido imaginados. Os empreendedores que iniciaram esses projetos tomaram carona no boom dos anos 1970. Mas o panorama favorável sob o qual aqueles projetos foram iniciados foi mudando de figura conforme as condições econômicas refluíam e a demanda existente ia sendo atendida por construtores mais rápidos. Um desses esqueletos enferrujados permaneceu assim, inacabado, durante anos. Seu construtor, que sonhava com um alto retorno sobre o custo total de um projeto de 100 milhões, perdeu seus 5 milhões ou 10 milhões de capital. E os bancos perderam boa parte do financiamento desses projetos. Isso ilustra a desvantagem do ciclo imobiliário e o efeito dos longos períodos de tempo. Já os investidores que compraram esses prédios inacabados, muitas vezes de quem os financiou e os havia retomado e os concluíram, com frequência se beneficiaram da capacidade de comprá-los por menos do que havia sido investido em terreno, planejamento, licenciamento e construção parcial, da redução do custo para finalizá-los, graças a preços mais baixos de mão de obra e materiais em um ambiente sem boom. No período mais curto entre o reinício e a construção do prédio, da possibilidade de que, assim como foram aprovados nos bons tempos e passaram por maus momentos, os projetos paralisados, adquiridos em tempos ruins, entrassem no mercado nos bons tempos. O longo tempo de espera no desenvolvimento imobiliário abria essa possibilidade. Minha equipe entrou nessa. Isso ilustra o impacto dos ciclos no potencial de lucro. Iniciar projetos em tempos de boom pode ser uma fonte de risco. Comprá-los em tempos fracos pode ser muito lucrativo. Tudo depende do que você faz e quando faz. Uma bela tacada, como se diz no bilhar. Há, no campo imobiliário, um outro aspecto dos ciclos, que pode ser visto claramente, embora ele também afete os ciclos em muitas outras áreas. O fato de que as decisões das pessoas geralmente não levam em conta o que os demais estão fazendo. Veja um exemplo. Quando há prosperidade, riqueza e bons sentimentos afloram, é normal crescer a demanda por moradias, resultando em aumento no preço das casas e aumentar a disponibilidade de financiamento hipotecário. Muitas vezes, isso agrava a carência de moradias na medida em que a demanda por elas aumenta em relação à oferta, algo cujo ajuste é lento. Altos preços das residências, disponibilidade de financiamento e construtoras ansiosas por obtê-los unem-se para estimular a construção de novas casas para atender à demanda. Um construtor de residências pode concluir que há demanda não atendida por 100 casas em sua cidade. Cauteloso e premido pelos limites de sua escala e acesso a fundos, decide construir apenas 20 novas casas. Até aqui, beleza. Mas, e se 10, como ele, tomarem a mesma decisão? Aí, 200 casas serão construídas, ou seja, serão construídas mais casas do que a demanda. E quando esses imóveis chegarem ao mercado, a economia pode ter esfriado, as pessoas podem não se sentir tão prósperas e, dessa forma, a demanda por casas pode ser bem menor. Nesse caso, as 200 novas residências podem encontrar uma escassez de demanda, o que significa que elas não serão vendidas, ou serão vendidas por preços muito inferiores àqueles que serviram de base para a decisão de construir. Agora, as condições se inverteram.
a economia patina. O acesso ao financiamento diminui, dificultando a obtenção de hipotecas por potenciais compradores. E há um estoque considerável de casas não vendidas. Claramente, o mais inteligente é parar de construir. Então, todos os construtores fazem isso ao mesmo tempo. Ou seja, na próxima vez que a economia melhorar, pode não haver casas suficientes para atender ao aumento da demanda. E, assim, a roda gira. A seguir, uma descrição objetiva de um aspecto de um ciclo em ação, e não é hipotética. Na conferência Oaktree de 2012, meu parceiro Raj Shori mostrou um dos gráficos mais interessantes que já vi. O gráfico registra, para o período de 1940 a 2010, o número anual do início de construção de novas residências nos Estados Unidos. O que me impressionou não foi o fato de que os empreendimentos habitacionais de 2010 estavam no nível mais baixo desde 1945, comparáveis aos níveis um pouco menos deprimidos de 1940, pois essa observação conta apenas parte da história. Não leva em conta o crescimento desde os anos 1940 na população dos Estados Unidos, a fonte da qual surgem aumentos de longo prazo na demanda por habitação. Assim, enquanto os números em 2010 eram os mesmos de 1940, a proporção em relação à população, sem dúvida um número muito mais significativo, era apenas metade do nível altamente deprimido de 1940. A explicação é que praticamente ninguém havia retomado a construção de casas após a crise hipotecária do subprime, colapso imobiliário e a crise financeira global de 2007 e 2008. A principal inferência a se extrair dessa observação foi a de que a oferta de novas residências nos anos imediatamente seguintes seria insuficiente para atender à demanda crescente por imóveis residenciais. Na época, generalizou-se a convicção de que nunca poderia haver uma recuperação na demanda por residências. A maioria das pessoas estava convencida de que o sonho norte-americano da casa própria se desvanecera e a demanda por casas permaneceria deprimida para sempre. Assim, o estoque de casas não vendidas seria diluído muito lentamente. Citava-se a tendência entre os mais jovens, em razão do colapso do sistema de financiamento habitacional e das bolhas hipotecárias, em alugar, deixando de comprar. Como sempre, essa ideia foi extrapolada, em vez de sua durabilidade ser questionada. À semelhança de muitos dos exemplos deste livro, para a maioria das pessoas, a extrapolação conduzida pela psicologia tomou o lugar de uma compreensão e crença na ciclicidade. Ficou claro para mim e meus colegas da Oaktree que, como a maior debacle econômica em quase 80 anos havia interrompido o acréscimo na oferta de moradias, os preços das casas poderiam se recuperar fortemente se houvesse algum aumento concreto na demanda. E, rejeitando a ideia então cristalizada, estávamos convencidos de que a demanda por moradias se mostraria cíclica, como de costume, e, portanto, decolaria em algum momento no futuro, a médio prazo. Essa conclusão, apoiada por outros dados e análises, contribuiu para a nossa decisão de investir pesadamente em hipotecas residenciais inadimplentes e empréstimos bancários inadimplentes, garantidos por terrenos para construção residencial, e também para adquirir a maior empresa privada de construção de imóveis residenciais da América do Norte. Isso deu muito certo. É interessante, nesse contexto, observar que o que o The Wall Street Journal informou em um artigo de 12 de maio de 2017, intitulado Generation of Renters Now Buying, Geração de locatários agora compram, em tradução livre. Dentre todos os compradores de casas, 42% o faziam pela primeira vez este ano, contra 38% em 2015 e 31% no ponto mais baixo do recente ciclo habitacional, em 2011. Números que bastavam para desmistificar a ideia de abandono generalizado da casa própria. Eis aí um exemplo prático de que a consciência da natureza, dos ciclos e da nossa posição no atual permitirão uma inferência lucrativa. E é um caso em que um ciclo em um de seus extremos, desta feita, no início da construção de residências em meio a uma depressão profunda, enviou um nítido sinal pedindo uma ação altamente lucrativa. O rumo correto parece claro agora, quando olhamos para as evidências. Em retrospectiva, as razões por trás das decisões de sucesso são invariavelmente óbvias, mas, neste caso, a análise desapaixonada dos dados cíclicos permitiu que a conclusão correta fosse obtida em tempo real, que é quando conta. Gostaria agora de focar, pela primeira, mas não pela última vez, o modo como as pessoas ocasionalmente concluem que algum fenômeno financeiro deixou de ser cíclico, e para esse fim discutirei um dos maiores casos. Quando as coisas vão bem, as pessoas tendem a pensar que os bons tempos serão infindáveis. De fato, não se passou muito tempo para que uma correção de rumos mostrasse como a história cíclica foi negligenciada. Assim, é apropriado citar novamente a observação de John Kenneth Galbraith sobre as atitudes em relação à história. Pode haver poucos campos do esforço humano em que a história conta tão pouco quanto no mundo das finanças. A experiência passada, na medida em que faz parte da memória, é considerada como o refúgio primitivo daqueles que não têm a visão necessária para apreciar as incríveis maravilhas do presente. Grande parte dos investimentos está sujeita a generalizações grosseiras e declarações abrangentes.
geralmente enfatizando os pontos positivos, por causa da tendência dos seres humanos à ganância e ao pensamento positivo. Por alguma razão, isso parece ser particularmente verdadeiro no setor imobiliário. Ao longo da minha carreira, ouvi racionalizações sobre investimentos em imóveis baseadas em declarações facilmente digeridas como: eles não estão mais fazendo, a respeito de terras. Você pode sempre viver nela, a respeito de casas. E é uma proteção contra a inflação, a respeito de propriedade de todos os tipos. O que as pessoas acabam aprendendo é que, independentemente do mérito por trás dessas declarações, elas não protegem o investimento feito a preços muito altos. Já mencionei que os Estados Unidos, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, várias autoridades eleitas decidiram que, se mais pessoas tivessem acesso à casa própria, a sociedade se beneficiaria. Isso passou aos credores hipotecários, patrocinados pelo governo, a mensagem de que o financiamento residencial deveria ser disponibilizado com mais facilidade. E eles concordaram. Tal diretriz, combinada ao declínio acentuado das taxas de juro que ocorria na época, teve um poderoso efeito estimulante sobre os potenciais compradores de imóveis residenciais. O fluxo de dinheiro para as hipotecas foi fortemente encorajado por outra característica do setor imobiliário: empréstimos hipotecários são seguros. Isso foi baseado na convicção de que uma onda nacional de inadimplência de hipotecas não poderia acontecer. A combinação de forte crescimento econômico, flutuações econômicas geralmente moderadas e práticas prudentes de empréstimo hipotecário impediam a ocorrência de tal onda no período desde a Grande Depressão, tempo suficiente para o último episódio ser esquecido, como diz Galbraith. Mas isso não significa que os credores fossem incapazes de resvalar para práticas de empréstimo tão generosas e imprudentes que uma recessão poderosa poderia trazer uma onda de inadimplência. Nos primeiros anos do século XXI, a combinação de forte demanda por imóveis e financiamento hipotecário abundante, instigada pela cobertura otimista da mídia, fez com que os preços dos imóveis subissem fortemente. Assim, começamos a ouvir mais uma ampla e generalizada ladainha sobre o setor imobiliário. Os preços das moradias sempre sobem. Veja a seção a seguir. Espero que agora você tenha entendido que os méritos do ativo em questão importam muito, mas certamente não podem ser fortes o suficiente para sempre ganhar o dia. A emoção humana inevitavelmente faz com que os preços dos ativos, mesmo os que valem a pena, sejam deslocados para níveis extremos, insustentáveis ou vertiginosamente altos ou excessivamente baixos. Resumindo, crer de modo consciencioso na inevitabilidade dos ciclos, como estou pedindo, significa que há certas palavras e frases que devem ser excluídas do vocabulário do investidor inteligente. Nunca, sempre, para sempre, não pode, não será, não deverá, e tem que, e correlatos. Nos anos que antecederam a crise das hipotecas subprime, de 2007, e a crise financeira global, de 2007 e 2008, uma grande dose de comportamento autista, que mais tarde demonstrou ter sido imprudente, sustentava-se na crença de que as residências poderiam se apreciar de forma constante e não se provar cíclica. Como parte, ou contribuindo para, a tendência de alta, alguns pesquisadores declararam apoio a essa ideia e fizeram projeções otimistas. Segundo um artigo de New York Times Magazine, de 5 de março de 2006, intitulado This Very, Very Old House, uma casa muito, muito velha, um alto funcionário do Federal Reserve Bank de Nova York concluiu que o aumento acentuado dos preços dos imóveis está em linha com as condições econômicas. Não é uma visão distorcida da realidade. Atribuiu-se a ele o seguinte comentário: às vezes, nos perguntamos por que os preços das casas não aumentaram muito mais, a julgar pelo tremendo aumento no tamanho da hipoteca que uma família média pode financiar. O artigo também mencionou que, na Universidade de Columbia e da Wharton School, especialistas da mesma opinião concentram-se no que eles chamam de cidades-estrelas. Lugares tão desejáveis que não apenas não rumam para uma correção, mas também podem sustentar preços sempre crescentes em comparação com cidades menos procuradas. É claro que a disposição de empregar termos como sempre crescente deveria servir como sinal de advertência absoluta para o investidor alerta. Havia, porém, muito a questionar sobre a razoabilidade dessas conclusões. Os dados relativos aos preços das casas referem-se a um período de tempo curto. O fato de que declarações sobre a tendência do preço da casa média vendida em um determinado ano não necessariamente dizem nada sobre o desempenho do preço de uma determinada casa ou de todas as residências. Por exemplo, não há ajuste para mudanças físicas na casa média ao longo do tempo, ou no mix de casas vendidas naquele ano em relação a todas as residências. Da mesma forma, não há ajuste para o fato de que bairros e cidades inteiras ganham ou perdem importância, prestígio ao longo do tempo, afetando o valor das casas. Por esse motivo, declarações sobre casas em uma determinada cidade ou bairro não seriam necessariamente aplicáveis a residências em geral. Por isso, achei muito interessante quando This Very, Very Old House foi publicado em 2006. O artigo mencionava um estudo que solucionou muitos desses problemas metodológicos, seguindo o preço de uma única casa em Amsterdã, uma que Pieter Francis construiu em 1625. Dali em diante, virtualmente inalterada, mudara de mãos 6 vezes,
mas sua localização no bairro do canal Eergracht continuava sendo a mais desejável de Amsterdã. Ou seja, a questão não era sobre se o preço da casa média havia subido, mas sim como o preço de uma determinada casa fora se formando. Contrastando com a opinião dos que acreditavam na perenidade da situação, favorável do mercado de habitação citado anteriormente, Robert Schiller, da Yale, disse sobre a casa de Francis e seus vizinhos: olhar para os dados de Herrengrate é muito mais instrutivo, porque você pode observar intervalos de 50 anos de crescimento. E isso muda as coisas de figura. Isso é mais realista do que o argumento das cidades-estrelas. O autor do estudo, Piet Echelot, foi descrito como cético em relação àqueles que afirmam que os valores de propriedade podem continuar aumentando ao infinito. Ele considerou os argumentos econômicos diferentes dessa vez, mas disse: você pode ver avaliações igualmente otimistas feitas recorrentemente, que são, então, invalidadas pelas circunstâncias. Naquele artigo, lia-se ainda que há um mito segundo o qual os valores imobiliários aumentam significativamente ao longo do tempo. Eichholz diz: mas os dados acabaram desafiando esse mito. Ou seja, lá onde todos, desde seu velho e sábio tio até o corretor que lhe vendeu uma casa, consideram como escrito na pedra que o setor imobiliário é um dos melhores investimentos de longo prazo, o mais longo dos índices de longo prazo sugere que, muito ao contrário, há algo que não cheira bem. Entre 1628 e 1973, o período do estudo original de Eichholz, os valores reais da propriedade em Herrengrate, ajustados pela inflação, subiam apenas 0,2% ao ano. Como Schiller escreveu em sua análise do índice Herrengrate, os preços reais dos imóveis praticamente dobraram, mas levaram quase 350 anos para fazê-lo. É apenas nos últimos anos, diz Schiller, que os enormes aumentos nos preços dos imóveis se tornarão a norma e o que as pessoas esperam deles. Se essa descrição dos últimos anos, em que os preços subiram surpreendentemente, tipifica o admirável mundo novo em que vivemos, colocando-o na perspectiva do tempo, subir, cair, nos leva de volta ao que pode ser a lição de história mais antiga de todas. Ela tende a se repetir, algo que enfatizo com veemência. Ainda que os dados de longo prazo sobre os preços das residências sejam valiosos, a lição mais relevante é que, em tempos de aumento dos preços dos ativos, as pessoas se tornam otimistas e os analistas dão suporte a esse estado de coisas com força de sua autoridade. Isso é natural. De fato, racionalizações a propósito de valorizações de preço ocorridas e previsão de continuidade desses processos invariavelmente ocorrem em períodos de alta e não de baixa. Um conselho: para obter ajuda de verdade, eu procuraria analistas que emitissem declarações sóbrias em tempos de alta, ou que argumentassem contra a negatividade quando os mercados estivessem em baixa. O setor imobiliário, como todos os outros, está sujeito a ciclos de alta e baixa. Mas os ciclos imobiliários podem ser amplificados por fatores especiais. Intervalo de tempo entre a concepção e o lançamento de um empreendimento, a típica alavancagem financeira extremamente alta, o fato de a oferta ser geralmente inflexível demais para ser ajustada à medida que a demanda sobe ou desce, ou seja, um fabricante pode eliminar um turno de trabalho, demitir funcionários ou reduzir a produção se a demanda por seu produto cair muito. Mas é muito mais difícil para um locador, hoteleiro ou incorporador imobiliário reduzir as instalações que tem para oferecer se a demanda ficar aquém da necessária. O ciclo no setor imobiliário ilustra e exemplifica as maneiras pelas quais os fatores cíclicos sofrem e causam sofrimento uns aos outros, bem como a tendência dos ciclos a ir a extremos. Não é por acaso que se costuma dizer, com alta dose de cinismo, que, em tempos mais difíceis, quando as generalizações otimistas já não cabem, somente o terceiro proprietário ganha dinheiro. Não o empreendedor que concebeu e iniciou o projeto, e não o banqueiro que financiou a construção, e em seguida recuperou a posse do projeto do desenvolvedor no ciclo descendente, mas sim o investidor que comprou a propriedade do banco em meio a dificuldades e em seguida surfou na onda do ciclo de alta. É claro que, como todas as generalizações, trata-se de um exagero, mas serve como um lembrete da relevância da ciclicidade para o mercado imobiliário e, em especial, do modo como ela pode funcionar em tempos menos favorecidos. Quando eu converso com algum cara que se denomina beta, que se vê como beta, sempre